Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais um vídeo aula e hoje estaremos estudando a lição de número 11, datada do dia 10 de setembro de 2023. Hoje é considerado o Dia Nacional de Missões e missões é coisa boa. E comigo aqui na parceria, irmão Wesley. Já fez missão, irmão Wesley? Pai do Senhor, pastor Gesiel. Essa é uma missão, né? Essa é uma missão, né? Que a gente está aqui nesse trimestre. E por falar em missão, o próximo trimestre vai ser todo, né? Para estudar aí a obra missionária. Sim, vai ser então, bom. Com certeza está muito bom o próximo trimestre. E hoje nós vamos estudar, o título da lição é Cultivando a Convicção Cristã. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E a verdade prática diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, irmão, acho que é o que Paulo começa falando aqui na nossa lição sobre questões que os salvos não devem esmorecer em meio à perseguição, prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. E nesta lição ele estuda o aspecto do cristão, o aspecto espiritual, o aspecto moral e o aspecto social. Então são três questões aqui que nós vamos ver o que é a convicção cristã. É ser convicto espiritualmente, a comunhão com Deus, a integridade, convicto moralmente, né? Aí a questão de relacionamentos, de justiça, e convicto socialmente, o nosso viver, a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver, como disse o apóstolo Paulo, né? Exatamente. A convicção cristã, ela é extremamente necessária, né? Para que o cristão possa viver nesse mundo tendo esperança e, com certeza, o ânimo, né? Depende dessa convicção. Se nós temos convicção da chamada, se nós temos convicção de que Cristo é o nosso Senhor, se nós temos convicção de que Deus está controlando tudo, inclusive aquele espaço que nós habitamos, então tudo isso aí traz sérios impactos, né, e repercussão na nossa vida diária. Então, por isso, precisamos sim manter essa convicção. E no primeiro tópico da lição, ele fala sobre a convicção espiritual, fala do poder do Espírito, que ele diz assim, que a partir da sua chamada, ele tinha convicção espiritual, foi para Tessalônica, pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho não apenas num discurso racional, não apenas de filosofias, de inteligência, de conhecimento, mas assim, tendo a convicção sobre o poder do Espírito Santo. Ele era convicto, era ousado, e essa convicção que ele tinha, essa chamada, ele era convicto espiritualmente, e essa chamada que ele tinha resultou em salvação e na libertação do pessoal de Tessalônica, né, os tessalonicenses. Exato. Ele deixou uma igreja ali, e ele diz assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo. Então, assim, o nosso comentarista, né, que diz, se você tem uma convicção, mas só vai com raciocínio, com lógica, com estudo, etc., e não tem a convicção espiritual da chamada, na oração, para ganhar almas, para libertar pessoas, não vai dar um resultado bom, como deu no caso de Paulo, né? Exatamente. E ele vai dizer exatamente isso, que o Espírito Santo tem um papel fundamental nas missões do apóstolo Paulo. Quando ele vai para Tessalônica, ele vai relatar ali em Atos 16, e outros episódios também, quando a gente está lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele estava conduzindo, né, os missionários, dizendo onde eles deveriam ir. Por exemplo, ele tem uma visão de noite de alguém que está dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos, né? Tem outras ocasiões em que o Espírito Santo os impede de ir. Quando ele escreve aos Romanos, né, ele diz que o Espírito Santo não o impediu de estar em determinado lugar. Então, ele tem essa convicção de que o Espírito está controlando, inclusive, onde ele deve ir, estar e pregar. E é por isso que o ministério dele teve todo o sucesso que teve, devido a essa convicção de saber que o Espírito estava conduzindo. E a sensibilidade também do apóstolo, né, por poder ouvir
e ouvindo saber que era o Espírito Santo quem estava dando anuência para que eles fossem ou deixassem de ir. Então isso é primordial. Primordial, e ainda falando desse aspecto aí, ele diz na confiança em Deus, que é o segundo ponto aí, primeiro tópico, ele diz que apesar dessa convicção, a visita, o trabalho deles, eles padeceram situação que foram agravados em Filipos, né? A fé dele quase abalou, mas não estava abalada a fé, porque apesar deles sofrerem perseguição, ter os pés amarrados no tronco, estar no cárcere, tem um texto lá de Atos, diz que eles, ou depois do carcereiro que surrou eles, que apanharam duro, lavava os vergões, né, nas costas por causa do sangue, mas ele disse que eles estavam convictos e encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho por causa da confiança em Deus, quer dizer, uma fé inabalável, uma fé de fidelidade, uma fé de certeza que estava fazendo algo para Deus e que as perseguições elas se tornavam supérfluas diante das adversidades da vida, né? Exato. Inclusive a prisão deles lá, né? Sim. Em Filipos, por exemplo, não resultou aí em uma revolta do apóstolo e nem do seu companheiro para com Deus, mas antes serviu inclusive de combustível para que o evangelho pudesse ser anunciado, muito especificamente a uma família, né? Que é a família do carcereiro Mor, que em nome dessa confiança em Deus gerou ali hinos de louvores, né? Enquanto eles estavam cantando, veio um terremoto, como está dito lá em Atos 16, que fez com que as cadeias fossem abertas, e aí a gente vê como tudo ali aconteceu, descrito em Atos dos Apóstolos, e como essa confiança pôde resultar em louvor. Porque quando se confia em Deus, todas as adversidades vai nos levar a uma via de adoração ao Senhor, e nunca de revolta. A revolta é uma demonstração de que nós não confiamos em Deus, no que Ele está fazendo ou no que Ele vai fazer. E o apóstolo Paulo, junto de Silas e de outros companheiros que ele teve ao longo da viagem, por exemplo, Barnabé e outros, né? Ele sempre demonstrou ter essa confiança inabalável em Deus. Mesmo preso, tendo ido pregar o evangelho, poderia ter dito: isso não é justo, eu vim aqui pregar o evangelho e a gente foi parar numa cadeia, né? Que Deus é esse que nos leva para a cadeia. Não, ele dizia que mesmo as suas cadeias contribuíram, né, para a propagação e o avanço do evangelho. Isso é confiança. Mas tem muitas pessoas, irmão, que na sua caminhada da vida sofrem, né? Perseguição, perde um parente, perde um emprego, fica doentes e não tem essa confiança em Deus. Querem abandonar a fé, perguntar onde está Deus, por que eu estou passando isso, o que eu fiz de errado, que pecado cometi, se cristão é ser isso, eu prefiro não ser. Não tem pessoas que não têm essa mesma convicção? Sim, tem pessoas que nos reveses da vida, ao invés disso os aproximar de Deus, eles distanciam, né? É como se Deus tivesse culpa, né, de alguma coisa. E o exemplo, né, de confiança e paciência que nós temos nas Escrituras é de Jó, que tendo perdido tudo como perdeu, a Bíblia diz que ele não pecou com a sua boca e nem atribuiu a Deus culpa alguma, né? Isso é confiança. Isso é confiança, maravilha. E o terceiro ponto aqui desse primeiro tópico, ele diz da fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, de condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem mentiras. Ao contrário, ele fala do evangelho genuíno. Ele diz que não prega para agradar homens, não prega para receber glória do coração dos homens, mas de Deus, e etc. E tal. O que nós percebemos aqui é que a gente percebe muito hoje pessoas que não pregam o evangelho genuíno. Eles não têm uma fidelidade na pregação. Pessoas que pregam para receber curtidas, status, convites, ganhar dinheiro, dão preço em mensagens. Tem outros que não pregam o evangelho genuíno, verdadeiro, e usam de mensagens coach, só fala aquilo que o povo quer ouvir para ser bem visto, para ser sempre convidado. Outros usam até de hipnose, né, para dizer que é o poder de Deus. E aqui a gente vê que não foi um evangelho com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. E hoje a gente vê muito isso. Exatamente. E mesmo ele podendo podendo até negociar, né, algumas partes do evangelho, ele não fez, mas ele manteve-se fiel. Por exemplo, quando chegava na ocasião em que os gregos
desconsideravam qualquer pregação por conta do tópico da ressurreição, Paulo não negociava isso para que os gregos pudessem receber parte da mensagem apenas, não. É o evangelho todo para o homem todo. Então ele falava da ressurreição de Cristo e ele não negociava. Quando, por exemplo, ele ia pregar falando do Cristo crucificado, que mesmo ele vai dizer que é loucura para os gregos e escândalo, né, para os judeus, mesmo assim ele pregava Cristo crucificado, porque ele reconhecia que o poder da mensagem não estava no mensageiro, mas estava na própria mensagem, que era a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é maior do que o próprio mensageiro. E aí, portanto, ele era fiel às escrituras, pregando o Cristo crucificado, mesmo que isso parecia uma loucura para os gregos, que detinham ali naquele momento, né, todo e qualquer requisito de sabedoria estava com os gregos, né? Eles eram os intelectuais. Aí, se você fosse abrir um discurso falando que alguém que veio para salvar o mundo foi crucificado, você era considerado um louco. E mesmo assim ele não negociava. Pregou lá para a igreja coríntia, né? Da igreja de Corinto, que era completamente influenciado pela cultura grega, e pregou o Cristo crucificado, que ressurgiu dos mortos. E ele vai dizer lá que não só ressurgiu, eles tinham um grande problema também com a questão da ressurreição. E aí Paulo vai dispensar um grande tópico na sua carta aos Coríntios, que é o capítulo 15, para falar acerca dessa ressurreição, que isso é inegociável para o evangelho. Vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã também é a nossa pregação. Então eu não posso negociar esse ponto, porque se eu negociar esse ponto, a minha pregação vai ser vã. E aí ele demonstra, né, tamanha fidelidade com os conceitos do evangelho. Exatamente. E já partindo para o segundo tópico da lição, ele fala agora, o comentarista fala da convicção moral, retidão nas ações. Ele fala que a conversão opera uma transformação moral na vida do crente, né? Por exemplo, deixar de mentir, falar a verdade, deixar o furto, ser honesto, palavras torpes ele deixa de lado, a avareza, sentimento de obtenção de favor. Ele vai somando aqui, falando somente falso cristão. Somente o falso Cristo é que busca poder, influência, por meio de bajulação, de mentiras. Ele diz que os cristãos convictos, ele tem retidão nas ações. Se ele não está preocupado em busca de favores, não trabalha para buscar poderes, né? E o cristão transformado, as ações dele, ele tem uma convicção moral, porque ele deixa de enganar, deixa de mentir, ele é honesto, ele paga as coisas corretas, ele não está buscando fama. Então, convicção moral abrange todas as questões que nós falamos em relação à alma e o sentimento, né, Márcio? Exatamente. Se ele tem convicção espiritual, que acredita, e ele demonstrou grande confiança por saber que Deus estava conduzindo ele às regiões que ele deveria ir, às almas que ele deveria alcançar, agora ele demonstra também, através dos seus escritos e também do seu testemunho, uma grande convicção moral, que desembocava numa retidão moral, né? E os ensinos do apóstolo Paulo, ele refuta tanto aqueles, né, que são deliberadamente levados para uma questão onde possa desembocar no legalismo, né? Que imagina que a salvação é pelas obras. Ele vai combater isso em seus escritos, principalmente na Epístola aos Gálatas, aos Romanos. E ele também combate aqueles antinomistas, né, que imaginam que a lei para nada serve. Então, se você crê em Cristo, você não precisa se preocupar em fazer alguma coisa, porque você basta crer que aí você já estará salvo. Ele diz de jeito nenhum, tanto que escrevendo aos Romanos ele diz: nós então entregaremos os nossos corpos ao pecado? De maneira nenhuma, porque ele considera: um é o pecado que habita em nós e o outro é o pecado que reina em nós. Como cristãos, uma das características que temos, e o que Cristo faz em nós através do Espírito Santo, é nos dar poder para vencer o pecado. E isso nos leva a uma atitude moral ilibada, leva uma atitude moral onde a gente, claro, né, não é uma transformação da noite para o dia, mas que vai se santificando cada vez mais. Então,
Paulo, ele tinha essa convicção moral, de sorte que ele vai escrever, como o senhor já disse aí, fazendo menção desse primeiro tópico, desse primeiro subtópico do segundo tópico, quando ele fala: aquele que roubava não roube mais, o que furtava não furte mais. Ou seja, tem que haver uma mudança moral dentro daqueles que hoje têm essa convicção e que estão aí, são participantes desse evangelho. O evangelho, ele aceita a todas as pessoas, porém ele não aceita tudo. Vinde como estáis, mas não permaneça como estáis. Tem que haver uma transformação nesse caráter, e se for imoral, tem que haver uma transformação moral também, que o evangelho proporciona através do poder que ele concede a cada crente. Foi o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, né? Uma transformação moral nos afazeres, no pensamento, uma retidão nas ações, né? Na vida de Paulo. Então, matava, né? Matava, exato, e deixou, né? Agora, ele fala também da reputação ilibada, e o comentarista, quando ele diz assim, ele fala: considera-se por portador de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação, né? Ele fala: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ele não busca reconhecimento humano, demonstrando a coerência, a integridade, né? A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Então, assim, parece-me que ele está vivendo aqui os dias de hoje, né? Paulo fala muito abertamente aos Tessalonicenses e em Atos também sobre isso, falando em Coríntios, inclusive, falando sobre a pessoa buscar sempre a glória de Deus, o reino de Deus. Não buscar fama, não aspirar a prestígio, não apenas tapas nas costas. Tem muita gente hoje que busca, né, faz o próprio marketing pessoal, querendo com isso reconhecimento, querendo glória, querendo palmas, querendo uma série de coisas, mas o que Paulo está dizendo é buscar sempre a glória para Deus, o reconhecimento de Deus, né? Tudo é voltado para Deus. Ele chega a dizer assim: agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, né? Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, dessa integridade, é porque, por exemplo, a gente acabou de falar da própria condução do apóstolo Paulo com relação à sua mensagem. A sua pregação, ela era recheada da unção e do óleo do Espírito Santo. E uma pregação dessa era para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se a pregação é para a glória de Deus, a vida e a conduta também deve ser. E aqui a gente encontra, por exemplo, o conceito de integridade. A pessoa é integral, tanto a sua vida quanto o seu discurso é da mesma forma. E isso é ter uma vida ilibada, ou seja, aquilo que você fala, você faz. É a integridade, né? Que é aí a ausência de hipocrisia. Então o apóstolo Paulo, ele demonstrou isso várias vezes, né? Ele, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer para que olhem para ele: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai dizer com relação ao amor dele, que de fato era genuíno e cristão: amando-vos cada vez mais, ainda que sendo menos amado. Ou seja, ele demonstra então, não só em palavras, mas também em ações, como a sua vida era pautada naquilo que ele mesmo pregava. E, portanto, ele tinha aí uma vida ilibada, íntegra, né? Uma vida íntegra. E ainda, como ele próprio diz, eu gosto muito dessa parte aqui, uma vida irrepreensível, né? Exato. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurado. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica. Quando ele estava defendendo seu apostolado em Tessalônica, ele chegou a dizer: vós e Deus, Tessalonicenses, são testemunhas, sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível me portei para convosco. Quer dizer, uma vida santa, de santidade, de separação, uma vida justa, de justiça, né? E irrepreensível. Ninguém poderia ou conseguiria olhar para Paulo e dizer: vou dar uma repreensão em você, Paulo. Porque, pelo que ele coloca aqui, ele diz que se portou aos Tessalonicenses uma vida irrepreensível. E é isso que ele ensina aos Tessalonicenses, quando ele escreve assim, que nós devemos estar preparados o corpo, alma e espírito para o dia do nosso Jesus Cristo, né? No capítulo 5, 23, né? Exatamente, corpo, isso. Alma e espírito tem que estar conservados, né? plenamente irrepreensíveis. Exatamente. E ele, por exemplo, quando vai dar, inclusive, instruções para a separação de novos obreiros, uma das características desses novos obreiros é serem irrepreensíveis. Ser irrepreensíveis, é claro que não é uma prerrogativa só de obreiros.
todos os cristãos devem ser irrepreensíveis, para que o inimigo não tenha do que nos acusar e fique, portanto, envergonhado, né? É claro que essa vida irrepreensível não é uma vida perfeita. O que é uma vida irrepreensível? Uma vida irrepreensível é uma vida da pessoa que não folga, não se alegra com o pecado, que mesmo que peque, mas não tem prazer nisso, né? E é uma vida voltada sempre ao arrependimento. Aquela convicção espiritual do primeiro ponto, ela traz para nós a ideia de que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e convencendo-nos o Espírito dessas coisas, ele promove em nós o arrependimento. Então, arrepender-se sempre encaixa-se numa vida irrepreensível, que é aquela vida que não folga com o pecado, que não se alegra com o pecado. Como disse no ponto anterior, existe uma diferença do pecado que habita em nós, nós somos pecadores, e do pecado que reina em nós. O pecado que reina na pessoa, esse pecado aí, ele não faz parte de uma vida irrepreensível. Mas aquele que, por exemplo, mesmo que pecando, sempre se arrepende e não se entrega completamente ao domínio do pecado, isso é ter uma vida irrepreensível. A vida irrepreensível. Maravilha. Agora, nesse terceiro tópico, a convicção social, que é todo o composto da lição: convicção espiritual, convicção moral e convicção social, que é o bem-estar comum. E o bem-estar comum alcança o homem, suas necessidades físicas, suas necessidades espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho, aliviar sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência, injustiça, né? E traz aqui o aspecto que Paulo traz, o aspecto da mãe que se preocupa em proteger o filho, a igreja também, e cada um de nós, em proteger, em buscar pessoas para o reino de Deus. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas do filho. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja, né? Nessa direção, o dever cristão engloba moral e social. Então, assim, o dever cristão é a igreja, ela tem esse papel de promover o bem-estar espiritual através da alma e do espírito, trazendo a ligação de novo do espírito do homem com o espírito de Deus, tirando todas as questões da alma, as perturbações, perdoando os pecados, mas também o dever de ajudar as pessoas socialmente, para que eles se sintam bem, se sintam acolhidos. Eu acho que dentro do cristianismo ninguém se sentiu melhor, porque o cristianismo ele agrega os negros, as mulheres, as prostitutas, raças, línguas, tribos, e agrega, e todos são considerados como irmãos para viver bem. Além disso, Paulo dá exemplo de bem-estar comum e social, ajuda dos irmãos de Colosso para Jerusalém, levando roupa, alimento, se preocupando mesmo com as questões diárias, com o pão, com a alimentação, com os remédios, né? Então a igreja também faz esse papel social, não faz? Exatamente, com certeza. Diga-se de passagem que a principal missão da igreja é a pregação do evangelho. Só que essa é a principal, não significa que nós não tenhamos, né, outras responsabilidades e atividades a serem feitas. E a questão social, sim, a igreja ela pode, de alguma forma, exercer influência para que haja bem-estar. E esse bem-estar não diz respeito apenas aos seus membros, né? Mas a um bem-estar social mesmo. Agora, é importante a gente aqui denotar alguma coisa, que, por exemplo, a igreja ela pode exercer certa influência, ela pode ter voz ativa na sociedade, pensando nesse bem comum, mas de se ressaltar que os membros, né, dessa igreja, ou o cristão, eles devem ser aquilo que chamamos de o sal e a luz do mundo, né? Sim, para iluminar, enfim. E às vezes para ser isso, para que o cristão esteja atuando, né, nessa esfera de influência, para que haja o bem-estar comum, é necessário que nós tomemos, né, algumas posições, das quais foram discutidas aqui no ponto anterior: questão moral, a questão da convicção social, a questão da convicção moral, para que a gente possa aí, de alguma forma, influenciar a fim desse bem-estar comum. O cristão ele deve se portar na sociedade como digno de um cristão,
Quem sabe não simplesmente falando, né, mas agindo. E como nós podemos fazer isso? Sendo justos, né? Um sapateiro perguntou para Lutero uma vez assim, o que eu faço, né, para agradar a Deus? O que eu faço, né, para que possa fazer uma grande obra aí social e para Deus? E ele era sapateiro e Lutero disse para ele, você vai lá, faça um bom sapato com qualidade e venda a um preço justo. Você estará fazendo um grande bem. Ou seja, percebam que para fazer o bem não são coisas que escapam, né, da nossa possibilidade de fazer. Coisas simples, fazendo e praticando, nós somos capazes aí de promover qualquer tipo de melhoria e de bem-estar para a sociedade. Exatamente. Os que exercem aí a medicina, que exerçam com justiça, né? Procurando socorrer a todos de uma forma geral. Os professores, a área da educação, que ensinem com coração, com equidade, com temor. E assim todo mundo pode fazer o bem dentro da sua área. Não precisa ser somente um pastor para fazer o bem, mas dentro da igreja existe diversas pessoas, psicólogos, que podem atender e ajudar tantas pessoas que precisam hoje. Cobrando um preço justo e oferecendo um serviço de qualidade. Um serviço de qualidade. Para a glória de Deus, bem social, né? Hoje a igreja propõe aí o maior trabalho social, que é resgatar pessoas, libertar da escravidão, da prostituição, das drogas, dos vícios. Nós temos trabalho de recuperação. E a maior obra social quem faz é a igreja. Exatamente. Se a gente olha, inclusive, né, a história, no decurso da história, não teve instituição que mais fez do que o próprio cristianismo. Sim. Escolas, hospitais, cuidando de necessitados, cuidando de doentes. Teve até aquele tempo lá, né, das doenças infecciosas, que ficavam mais infecciosas ainda porque os corpos eram jogados, né, de qualquer maneira. Exato. E aí os cristãos indo lá, dando um bom trato nesse corpo, pôde amenizar ali a questão dessas doenças infecciosas. Como outras coisas que muitos cristãos fizeram, né, através de suas ações e atitudes. Inclusive, isso pode servir de meio e canal para que a igreja possa cumprir com a sua principal missão, que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, ou seja, a igreja pode utilizar-se desses meios para fazer com que o evangelho tenha uma porta aberta. Tem uma porta aberta, exatamente. Inclusive, as questões aí de libertação, como que fala? O centro de recuperações, né? Centro de recuperações. Sempre foram ideias da igreja, do cristianismo. Exatamente. As universidades, né? Exato. É a ideia de cristão, exatamente, né? Universidades. A universidade surgiu com a ideia do cristianismo, de educar, de promover as pessoas ao ensino. Então, a maior obra social, a instituição que faz é a igreja. E ainda Paulo fala aqui, ou a lição, da dedicação altruísta. É claro que Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz que ele não foi pesado, né? Ele fala em Atos que acerca disso ele recordava dos irmãos do seu trabalho, da fadiga, porque a igreja, ele não cobrava, não tinha salários ali, porque a igreja estava começando e estava começando numa área pobre. Então ele diz assim, que ele usou dos seus próprios ofícios como fabricante de tendas para o seu próprio sustento. Então, alguns aqui, você já viu aí até nos Instagram da vida, TikTok, pessoas dizendo assim que os pastores, né, os obreiros, a igreja, etc., não devem sustentar o salário dos pastores, você é igual a Paulo, é igual a Cristo. Mas Paulo, ele não proíbe disso, né? A própria lição diz assim, ó, ele não condenou a provisão. É importante lembrar isso. A lição diz assim, é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E que digno é o obreiro do seu salário, né? Agora, ele está explicando aqui que a igreja onde ele estava abrindo, estava começando, então ele usou das suas habilidades de fabricar tendas para o seu próprio sustento, mas nas próprias igrejas posteriores que tinham recursos, como a igreja de Corinto e outras, os obreiros ganhavam dinheiro, né, para poder viver integralmente, né? Agora, o que a lição reprova é sobre essas questões de pessoas se fazer, como ele diz aqui, o espírito da Babilônia, é pessoas de olhar no ministério e ver como uma fonte de renda. Aí vou abrir um ministério porque isso dá dinheiro. Vou abrir uma igreja porque daí não preciso mais trabalhar. Esse é o errado da questão da conexão da igreja versus o financeiro aí, né? Infelizmente, né, muitos pensam que a igreja é um comércio, né? E aí a gente vê até anúncios bizarros, né? Vende-se uma igreja porteira fechada. Exato. Como se fosse uma empresa, né?
Digno é o obreiro do seu salário, quem prega o evangelho, que viva também do evangelho. Porém, isso é só uma consequência de, como o nosso ponto vai dizer, de uma vida altruísta. Exato. Aqueles, né, que têm bens, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui na palavra. Ou seja, aquele que instrui as pessoas na palavra, ele merece então aí de alguma forma que os bens daquele que por ele é instruído seja repartido com ele. Só que o bom evangelista, o bom pregador, o bom pastor e o bom cuidador de igreja, por assim dizer, não é aquele que está olhando para a lã das ovelhas, né? Mas para a própria ovelha. Para a própria ovelha. Para cuidar da ovelha. Pensando não simplesmente na condição financeira da ovelha e em consequência da sua, não, mas na condição espiritual. Tudo isso aqui, que o obreiro é digno do seu salário, que viva do evangelho e que reparta dos seus bens com aquele que o instrui, é tudo consequência e não a causa. Não a causa disso. Exatamente. A gente deve olhar então para o evangelho não com um olhar mercadológico, ou seja, isso daqui é algo que está dando muito dinheiro. A gente sabe que o mercado gospel é um mercado muito lucrativo, muito lucrativo, né? Exatamente. E aí a gente vê cantores, né, mudando só de bandeira. Agora a gente vai seguir para o público gospel, sem mudar de vida, mas vai atender essa demanda aqui, porque é uma demanda lucrativa. Isso já despertou o interesse do mercado. O grupo, exatamente. O grupo gospel, né, já despertou o interesse de mercado. Exatamente. E aí a gente vai ter também aqueles que são os motivacionais, né? Os evangelistas motivacionais, coaches, né? E esses coaches aí, geralmente eles estão dando instruções de como as pessoas possam enriquecer aqui na Terra, como elas possam viver bem aqui na Terra. O bem-estar é bom para todos, porém o nosso foco não é aqui. A gente tem que voltar, inclusive, a pregar a chamada teologia da peregrinação, que tem sido muito esquecida em nosso tempo. E o que é a teologia da peregrinação? É a teologia que indica para nós que aqui nessa terra somos só peregrinos. Nós não fomos criados e feitos para cá. E às vezes, alguns, né, têm entendido que o evangelho é apenas para enriquecê-los aqui nessa terra, sem fazer qualquer referência com a eternidade e com o porvir. Pastores, obreiros e pregadores, eles devem instruir na palavra, e na palavra diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui, e que a nossa cidade está no céu, de onde também virá o nosso Salvador. E no auge da doutrina da prosperidade financeira, quando a gente falava sobre a doutrina da peregrinação, eles interpretavam intencionalmente sobre a doutrina da pobreza. E disse, não, eles estão querendo ensinar pobreza. Não, a Bíblia ensina riqueza. Então havia um contraditório. Hoje em dia a teologia da prosperidade deu uma diminuída aí, porque depois da pandemia, né, ninguém conseguiu curar todo mundo aí como era a proposta. Exato. Então ficou meio que desacreditado. Mas a teologia da peregrinação deve ser pregada, porque as pessoas têm que pensar que a vida não se resume só nessa vida material. Exatamente. Aqui a gente tem uma vida eterna além, né? Então é um preparo para essa vida eterna. Exatamente. Já dizia Paulo, né? Os que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis que são. São os mais miseráveis de todos os homens. Exato. E esses ventos de doutrinas, eles geralmente vêm para atender a demanda. Quando a gente pega a teologia da prosperidade, quando ela começa a desembocar ali há décadas atrás, era um período propício para isso, onde a recessão financeira era muito grande e havia o desejo das pessoas, né, de saírem daquele estágio de extrema pobreza. Então a teologia da prosperidade vem e ganha muita adesão, aderência, né, por ocasião disso. Quem não queria, por exemplo, chegar e ter na sua conta lá 100 mil reais? Quem não queria ter, né, ali uma bênção financeira? Não que Deus não abençoe financeiramente. Nosso Deus é um Deus próspero, mas não é a prosperidade para que possa simplesmente, né, aí de alguma forma fazer com que o crente seja barganhador com ele. Não é esse o propósito divino. E aí hoje a gente está nessa teologia coach, que encontra também muita adesão e aderência, porque o problema do nosso tempo, quem sabe, não é mais extrema pobreza, mas o problema do nosso tempo são as doenças psicossomáticas. As pessoas não conseguem se identificar quem elas são, e aí então elas precisam de
um coach ali para dizer e para massagear o ego dela e fortalecer o seu potencial. E aí a gente tem, né, pessoas dizendo que Cristo no seu lugar teria pecado também, que você é o ponto fraco de Cristo, e que você não é pecador, ou seja, uma coisa mais voltada ali para o homem, né, a fim de que ele então entenda que ele tem muito potencial diante de Deus, o que é uma mensagem contrária ao Evangelho, porque o Evangelho nos considera, por exemplo, Tiago diz, reconhecer as vossas misérias, né? Impuros, pecadores, né? Então, é uma coisa que se contrapõe, né, ali ao que Deus realmente disse. E quando nós somos altruístas, nós vamos instruir o povo exatamente com relação a isso. Gastar e se deixar gastar, porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem simples, é uma mensagem confrontadora. Ela não massageia o ego, mas ela diz quem o homem realmente é e de quem ele precisa, e portanto, para que você seja fiel às Escrituras e ao Evangelho, sem altruísmo é impossível. Isso é impossível, né? E os coach, o perigo é exatamente isso, né? Que é a autoestima, autovaloração, em vez de valorizar aquilo que é de Deus e o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as pessoas buscam o bem-estar, a autoestima, o pensamento positivo. Exato. E dentre essas questões aí. Mas uma lição prática, irmão, essa lição 11 é uma lição prática, né? Não tem muita questão a não ser a praticidade mesmo de uma vida espiritual, de uma vida moral e de uma vida social conforme os padrões divinos e os exemplos que o próprio apóstolo Paulo apresenta nas diversas cartas aqui, ensinando a igreja, né? Exato. Desde a lição 10, né? A gente entra para a parte prática. Até a lição 9 a gente estudou aquelas coisas que são bem conceituais, né? Acerca do espírito da Babilônia. E agora a gente entra em um bloco de lições aí mais prática, a fim de que nós venhamos, inclusive, colocar em prática tudo aquilo que nós fomos instruídos nas lições anteriores. Maravilha. Quais são as suas considerações para os nossos inscritos no canal, hein? Quem não é inscrito no canal, o que você diz para eles aí? Se inscreva, né? Aperte aí para que você consiga receber as notificações de quando tiver vídeos novos. Tá vindo inclusive novidades aí, né, de subsídios, não só para lições, mas para outras áreas aí também da educação, enfim. Mas são novidades. E as minhas considerações com relação a esse ponto, a essa lição, é que nós consigamos, né, cultivar essa convicção cristã que com certeza serve de um alento para esse mundo onde o espírito da Babilônia é quem impera, e tendo convicção em Cristo, no Evangelho, sabendo que quem nos chamou foi Ele e que é Ele quem está conduzindo, guardando e levando a história onde ela deve culminar, isso faz muito bem para que nós possamos aí viver com esperança e ânimo. Então, que nós possamos cultivar isso. Maravilha, e para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha aí e nós voltaremos com mais videoaula. Deus em Cristo vos abençoe e uma boa aula para vocês. Deus abençoe.